E aí, Fabi? Aê! Agora sim. Aê! Agora sim. Agora vai. E Agora aí, vai. tempo, hein? Quanto tempo, hein, Fabi? 15 dias ou mais até, né? Acho que foi um 15 pouquinho mais. dias, acho que foi 15 dias. Você tá É. com uma cara de assim, tipo, trabalhei o dia inteiro, mas estou aqui Cara, firme. essa luz não me valoriza. Eu fico parecendo o Oscar aqui, todo acabado. Mais do que o natural. Acabado, Mas você tá tá com ótimo. uma cara de quem trabalhou o dia inteiro, sabe? Aham, aham. Quer acordar cedo, trabalha, trabalha, trabalha. Pegou trânsito. Eu ainda bem não precisei pegar, mas tá bom. Vamos lá. E aí, Fabi, tá tudo bem com você? Tudo certo? Animada para o tema de hoje? Alguma coisa para Tô, começar? tô super animada para o tema de hoje e quero saber qual é esse quase um milagre aí da gente sentir menos culpa, né? A culpa É, envolve tanta coisa, né? Tanta culpa materna, culpa no trabalho, culpa na vida pessoal, enfim. aham, aham. Bom, vamos lá, então, vamos bater um papo. Eu acho que hoje dá até para ser um pouquinho mais rápido, no sentido de que não tem tanta coisa para abordar, mas se o pessoal quiser fazer perguntas, Isso. interagir, eu Pessoal, acho que é muito pergunta. mais legal. É. Tá bom. Ô, Michel, boa noite, que bom estar aí na sua presença mais uma vez. Então vamos que vamos. Então, começando um pouquinho sobre a ideia de culpa, quando a gente vai na etimologia, significa erro, falta, alguma coisa nesse sentido. A gente sabe disso. Poxa, eu errei. Tem dois tipos de culpas que é importante a gente perceber. Às vezes a gente sente uma culpa, ou seja, foi um erro, uma falta que a gente cometeu com um outro, e às vezes é uma culpa, um erro e uma falta que eu cometi comigo. Então, por exemplo, eu fui deitar sem querer, fui deitar rápido, não percebi, acabei batendo na minha esposa, batendo no meu filho. Puxa, encostei nele rápido, machucou ele. Eu machuquei alguém que eu não queria machucar, fiquei com uma culpa, um erro, uma falta. É o que acontece com o outro. Às vezes uma culpa que é muito comum, alimentação. Então, eu vou fazer a minha dieta, agora só vou comer low carb, dia seguinte é bolo e putz, e agora? Então, essa culpa que a gente tem com nós mesmos. Isso aí eu tive um erro, tive uma falha. Mas é importante lembrar que a culpa só existe também, uma coisa muito importante, por causa da moral. Se existe uma culpa, existe uma moral. E o que é moral? É uma ideia de certo e errado que conduz a nossa vida. Porque muitos dos nossos valores, se nos faz bem ou se nos faz mal, se é certo ou se é errado, é o que vai conduzir se eu vou me sentir culpado ou não. Então tem gente que come carne e se sente culpado, porque, poxa, eu estou matando um animal. Tem gente que come carne e não sente nem nada, porque eu não faz nenhum sentido. Então, essa moral, esse conjunto de regras que vai dizer se eu fiz alguma coisa certa ou errada. Só que é muito importante estar atento nesse ponto, Fabi, que a gente absorve muita moral. A gente absorve muito conjunto de regras de todos os lados, na nossa cultura, na nossa família, na nossa religião. E esse conjunto de regras acaba fechando a nossa capacidade de ter esse raciocínio lógico. Tem uma história muito famosa, uma metáfora, uma analogia muito famosa, que é aquela história. Foi uma vez uma moça na casa de um rapaz, conhecer ele, falou, nossa, vocês cortam o pão aqui, né? O que acontece? Não sei, nunca ouvi falar. Vou perguntar para minha mãe. Aí fala, mãe, por que o pão vem cortado aqui desse jeito? Olha, não sei, sua avó fazia assim. Vou perguntar para sua avó. Aí vai, vó, por que fazia o pão cortado desse jeito? Meu, não sei. Vou perguntar para a bisavó, vó, por que fazia o pão cortado desse jeito? Ela fala, olha, porque meu forno era muito pequeno e eu precisava cortar a ponta do pão para poder caber dentro da assadeira. E a gente faz isso com a vida, Fabi. A gente segue regras muito extremas. Eu atendi uma paciente, por exemplo, que se ela for, ela aprendeu num conjunto de regras que para ser uma boa mãe, ela tinha que dar tudo para os filhos. Isso é muito comum. Eu vou dar tudo para os meus filhos. Mãe, pai, acho que são seres recordes de culpa, né? E para dar tudo para os seus filhos, você às vezes faz mal quando você dá tudo. Quando você faz algo por ele que ele poderia fazer por si só, por exemplo. Então, será que está sendo uma mãe ruim quando deixa de arrumar o quarto do próprio filho, sendo que ele é capaz de fazer isso, de servir o próprio prato do próprio filho, o prato do próprio filho?
é um conjunto de regras. Então, uma coisa muito importante para as pessoas perceberem, toda vez que sentiu culpado, é porque sentiu de alguma forma que cometeu algum erro, alguma falta. E aí é importante perceber que a culpa vem sempre como um efeito. E a causa que é importante compreender é qual foi essa regra, qual foi esse certo e errado que eu rompi. O que você pensa sobre isso, Fabi? O que você gostaria de falar, acrescentar? O que você acha dessa ideia inicial de culpa, de certo e errado, de moral? Meu, acho que é isso, né? A culpa envolve tantos temas, né? Então, por exemplo, esse da comida, de eu por muitos anos fui uma pessoa que sempre fiz dieta e tal, e quando saía da dieta, aquilo lá me consumia de uma forma, perdia tanta energia culpada por ter comido uma pizza e não era dentro da dieta. Graças a Deus, hoje em dia, não sou assim, não. Mas tem a culpa de querer dar tudo para o filho, porque se sente culpado, de repente, porque trabalha o dia inteiro fora. Ah, o menino já não fica comigo, então eu vou dar tudo para ele. E aí deixa o filho sem equilíbrio, né? Do tipo de saber que realmente na vida a gente não tem tudo. E eu acho que a culpa atrapalha muito em tudo. Eu acho que todo mundo sente uma culpa, né? Em algum momento. Mas Aham, essa culpa com pode, certeza. eu acho que te dominar inteiro, assim, de tirar seu sono, de você perder a energia com isso. Acho que quando É, com você tá certeza. muito culpado, aí você tem que procurar uma ajuda, né? Sim, exatamente. Antes da gente entrar um pouquinho nos efeitos de uma culpa mais patológica, que pode causar uma série de coisas, queria diferenciar um pouco uma ideia sobre moral e ética. Quando a gente pensa em moral, basicamente são um conjunto de regras que foram pré-estabelecidas. Então, roupas, jeitos de falar, maneiras de lidar. Quando a gente pensa em ética, e é muito complicado a gente fazer essa divisão, dependendo, é só para a gente alinhar a simbologia das palavras. Então, ética é algo que vem de dentro, algo que faz sentido para o seu coração, algo que faz sentido para você. Então, Gabriel, mas se fizer sentido para mim machucar, prejudicar uma pessoa, eu estou sendo ético? Nesse caso, quando você compreende que você e o outro faz parte de um ecossistema, que na verdade você coexiste. Você não existe sozinho. Alguém fez essa roupa, alguém fez esse celular, alguém fez uma série de coisas que estão aqui à nossa volta. Então eu não existo sozinho, eu coexisto. Então, quando eu compreendo que o outro é parte de quem eu sou, eu consigo acessar uma ética de mais totalidade, de maior grandeza, de uma visão de justiça. Porque, na verdade, a justiça por si só, ela só pode existir quando existir a visão do todo. Como que a gente pode criar um julgamento a respeito de alguma coisa? Então, o que eu estou criando aqui, o que eu gostaria de criar aqui, é uma reflexão a respeito do que é certo e o que é errado, e de que ponto julgar isso, de que ponto analisar isso. Qual é? Porque toda vez que a gente cria um parâmetro e fecha ele, isso é certo, isso é errado, a gente não vê a totalidade. Então, eu estou questionando um pouco para que se amplie o senso crítico da diferença de moral e ética e até que ponto existe o certo e o errado. Eu gosto muito de conversar com algumas pessoas e substituir o certo e errado por saudável ou não saudável. É uma ideia maravilhosa. Isso que eu fiz foi certo ou foi errado? Eu acho que se a gente pensa em saudável ou não saudável, a gente tem um pouco mais de lucidez. Porque se a humanidade fosse consciente, fosse plena, fosse presente, se trabalhasse nas suas intuições, na sua consciência, ela não precisaria de moral porque ela saberia julgar eticamente, ela saberia tomar uma decisão eticamente. E isso não existe certo e errado, até porque isso vai mudando. A gente conversou já em algumas lives sobre essa ideia de justiça, de ética, de moral, de certo e errado. Mas é importante perceber e se lembrar que a culpa é filha da moral. Muitas vezes não da ética. Porque às vezes está seu corpo gritando por um bolinho, suas emoções precisam de um chocolate. E você vai se autopunir com a culpa. E aí eu quero entrar nas dicas de como lidar com a culpa. É algo muito específico. Eu tenho um vídeo sobre isso, mas eu acrescentei um pouquinho mais. Mas que vale a pena é, compreender e analisar e degustar do próprio jeito. Então, é, qual que é o primeiro passo para a gente aprender a lidar com a culpa? Eu gosto da ideia de toda vez que você pensar em culpa, você está pensando em autopunição. O que, que é autopunição? É se flagelar, é remoer, é ruminar. Ruminar é o que a vaca faz, ela fica mastigando, pegar algo Sim. amargo, algo dolorido e ficar mantendo.
perceba que a autopunição é uma escolha. Eu, quando, vamos supor que eu sentei rápido, acertei meu filho e eu vi que ele chorou. Poxa, eu não escolhi aquilo, mas eu posso escolher me autopunir pelo que eu fiz, ou eu posso escolher, aí vem o próximo passo, que é diferenciar culpa, que é autopunição, de responsabilidade. Porque não tem como negar. Se eu fiz isso uma vez, eu fui o responsável por aquilo. Mas eu não sou o culpado. Eu não quero me autopunir. Quem está se autopunindo está focando no problema. É como se não aceitasse que aquilo já está acontecendo, que aquilo já aconteceu. Então, poxa, aquilo que eu fiz já aconteceu, eu já comi o chocolate. Tem gente que fala, se eu comer o chocolate, eu vou comer um monte. Ok, calma, a gente vai chegar lá. Mas nesse primeiro momento, se autopunir, se autoflagelar. Imagine essa imagem, Fabi. Uma imagem bem forte. Você pegar um objeto e se agredir, se cortar, se machucar, se E arranhar. também, né, Gabriel, acho que é importante a gente falar também da culpa, que não é uma culpa do presente, sim uma culpa do passado. Por exemplo, você ficar se culpando que você poderia estar melhor profissionalmente se você tivesse aceitado aquela proposta que te fizeram lá 2 anos atrás. Não era para você estar desse jeito. Você era para estar bem melhor se 2 anos atrás lá você aceitasse aquela proposta. Tipo, existe essa culpa do passado que eu acho que aí é terapia na hora, né? Porque isso vai, enquanto você não, a gente não desfaz esse nó dessa culpa de lá de trás, vai te levar para o resto da vida e toda hora seu inconsciente vai estar te mostrando o que é essa culpa. Em todas as situações que você viver profissionalmente, você vai estar com isso inconscientemente. Exato. E toda culpa é uma negação do passado. É uma negação do É, passado, porque a culpa não acontece no presente. Eu acertei meu filho, eu escolhi, eu estou negando o passado, eu não aceito, eu não quero engolir. Por isso que a ideia de digestão é muito intensa, porque é você digerir uma ideia, é você fazer aquilo descer, aquilo se internalizar em você. O que que é uma digestão? É quando algo acontece em você, a maçã vira Gabriel. Isso é uma digestão, é quando aquilo se internaliza, aquilo se junta comigo. Eu aceito aquilo, eu acolho aquilo, aquilo faz parte de mim. Quando eu como alguma coisa que meu estômago fala, meu, isso aqui faz um mal danado, o que que ele faz? Ele põe para fora. Ele fala, não, Gabriel, você não vai comer borracha, isso aqui faz mal para você. Então, a culpa é como se você engolisse alguma coisa, só que você ficasse ruminando, você não fica, você não digere aquilo, você não integra com você, você rumina. Então, toda a culpa é essa negação do passado de fato. Então, qual é o primeiro passo? Compreender que culpa é autopunição. E quando eu compreendo que culpa é autopunição e é negação do passado, eu falo, ok, Gabriel, mas foi você que fez isso, você que escolheu a empresa X, afinal você não sabia o que ia acontecer, foi você que escolheu. Qual é a diferença? Aí a gente vai para o responsável. O responsável é aquele que compreende que ele é o autor da própria vida, que ele realmente cometeu um erro e uma falta, ou uma falta, mas ele decide focar na solução. E aí eu quero dar alguns passos racionais, se as pessoas quiserem anotar com calma, se as pessoas quiserem aplicar, a gente vai rever um por um, porque são passos muito importantes para você dissolver a culpa, digerir a culpa. Pense nessa imagem, digestão ou ruminar. Ruminar é quando eu quero negar. Eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais estar aqui. Digestão é integrar com você, é internalizar. Às vezes dói, às vezes a gente come uma coisa que tá, nossa, aquela feijoada de sábado, que o negócio tá cheio ali, mas a digestão acontece. Ela demora, ela causa a nossa energia, mas o nosso corpo absorve aquilo. Olha que ideia interessante. Então, depois que eu compreendi que culpa é autopunição e negação do passado, e passo a olhar como responsável, aquele, poxa, fui eu mesmo, o que que eu preciso fazer? O próximo passo é muito importante, eu falo de equilibrar, se acalmar e perceber o que você está sentindo. Perceber, vou dar um exemplo, vamos trazer por exemplo. Durante muito tempo na minha vida, eu acordava mais tarde do que eu planejei e gostaria. Então, eu quero acordar 6 horas para fazer exercício, meditação e leitura, e às 7h30 eu vou tomar banho e trabalhar. Eu acordava 7h25, correndo, pegava um café e saía correndo. Por que que isso acontece? E como eu me sentia frustrado,
culpado, poxa, de novo, não acredito, eu sou um indisciplinado. Aí o que eu estou fazendo? Estou ruminando, estou me julgando. Qual que é o primeiro passo quando eu percebo? Perceber. Percebi que eu estou ruminando, que eu estou julgando. Falo, poxa, eu já acordei, agora já são 7h30. Não tem como pegar o relógio e fazer assim, ó, tuc, 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 voltar no tempo e falar, agora vou. Agora vou acordar de novo. Não, não tem como. Eu já fiz isso. Quem somos nós para querer mudar o que já aconteceu? Quem somos nós para não nos permitirmos errar? Então, beleza, acordei e tal. Primeiro eu vou me acalmar. Falei, Gabriel, já foi. O que é isso? É a digestão. É a digestão. Você é responsável por acordar mais tarde. Foi você que escolheu. Mas digere, acolhe, amadrinha, aceita. Não, fui eu mesmo. Eu que acordei mais tarde. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não posso mudar o passado, eu tenho que afirmar o passado. Eu tô no aqui e agora. Então eu fiz isso. Vamos supor que eu me acalmei um pouco. Beleza, me acalmei. Aí vem uma próxima pergunta que é muito interessante, que é a ideia de medir essa culpa, medir essa responsabilidade. Vamos jogar a palavra autopunição e culpa no lixo e vamos começar a usar essa responsabilidade. Então, como que eu meço isso? Tem dois crivos muito importantes. Então, terceira dica, dois crivos fundamentais para compreender um pouco mais da sua responsabilidade. Primeiro, qual era a sua intenção ao fazer aquilo e qual foi a consequência. Ah, eu quer saber, puxa, eu bati num motoqueiro que eu fiquei irritado. Qual que era a sua intenção? Ah, era destruir ele porque ele me irritou. Poxa, olha a intenção que está por trás. Então você tem que estar atento da sua responsabilidade nessa intenção. Qual que foi a consequência? Ah, o cara ficou hospitalizado. Nossa, olha a responsabilidade que você tem nisso. Agora eu, outro dia, sentei, encostei no meu filho, ele ficou, chorou. Qual era a minha intenção? Era machucar ele? De jeito nenhum, eu não tinha essa intenção. Qual foi a consequência? Ele sentiu uma dor que não teve, não ficou nem roxo, nem cortou e não teve nenhuma sequela, não teve nada profundamente prejudicial. Ele sentiu dor de alguns instantes. Essa foi a consequência. Então, duas métricas racionais, lúcidas, para você compreender o quanto você foi responsável por aquilo e o quanto você, para você entender, saber medir. Poxa, de 0 a 10, quanto eu fui responsável por isso? Qual foi a minha intenção e qual foi a consequência? Até aí, Fabi, tamo junto? Alguma coisa que você gostaria de comentar? Opa, caminha água. A culpa tem a ver um pouco com crença também, né? Ou não? Quando a gente pensa em crença, a gente pensa nos valores. Se eu acredito que quando eu penso, quando eu sinto, vamos supor, eu sinto atração por uma mulher que não é a minha esposa. E se eu estou fazendo isso, eu estou cometendo um pecado. Se eu estou cometendo um pecado, eu sou culpado. Então, a minha crença é de que se eu sinto atração por uma outra pessoa faz com que eu me sinta culpado, então tem a ver com crença. A crença dita um pouco dos nossos valores, né? Do que é certo e errado. Tá. É, Então, porque nem a ah, história do pão, né? Todo mundo achava que tinha que cortar o pão. E na verdade não era, era só uma coisa que o forno cabia ali na assadeira, lá, lá, lá. Isso era uma crença, temos que cortar o pão, né? Acaba sendo exatamente. uma crença, né? Exatamente. E quando a gente se aprofunda na ideia de crença, uma crença é a nossa realidade. Se eu olho no espelho, 1 milhão de pessoas falam que eu sou lindo e maravilhoso, só que eu não me sinto assim, eu acredito que eu sou feio, que eu sou ruim. Qual é a minha verdade? O que 1 milhão de pessoas dizem ou o que eu sinto? A nossa Sim. crença acaba sendo o nosso filtro de realidade, tanto para os É. nossos valores morais, certo e errado, quanto para os nossos valores de prazer e dor, do que me faz bem e do que eu quero afastar da minha vida. E em que momento a culpa começa a ser um problema de a pessoa ter que realmente procurar uma ajuda? Em que momento que ela sabe que ela fala, agora eu preciso de uma ajuda porque tenho essa culpa que me atrapalha, por exemplo. Nem todo mundo tem essa noção, né? Todo mundo às vezes acha que é normal sentir aquilo. Então, Yes. no momento, assim, o que que acontece que a pessoa tem que procurar uma ajuda? Excelente pergunta, Fabi. Você falou uma coisa que é muito verdade. As pessoas se acostumam com aquela sensação.
A gente se acostuma com algumas coisas ruins das nossas escolhas, das nossas personalidades. Então eu vejo dois fatores importantíssimos. Primeiro é intensidade e frequência. Então a pessoa está se sentindo, onde olha, veja a culpa. Acorda de manhã, pensa naquilo. Vai dormir, pensa naquilo. Então existe muita intensidade e muita frequência. Ou então todos os dias eu acordo atrasado e me sinto culpado. Existe muita frequência. E essa medida, aí a gente vem para a ideia de o grau de angústia de cada um. Porque como seres que somos, Fabi, às vezes a gente se move muito mais pela dor. Eu uma vez tive uma unha encravada no dedão. Eu podia ir na podóloga e arrumar em uma semana. Eu demorei 3 meses para ir. E a dor aumentava e eu mancava. O negócio era um quilômetro de onde eu estava, mas por procrastinação. Até que chegou um momento do limiar da dor que eu decidi procurar. Então, muitas vezes as pessoas buscam um auxílio quando a angústia já está no nível, a grande maioria das vezes, quando a angústia já está num nível muito alto de sofrimento, de tristeza, e uma culpa vira uma depressão, uma culpa vira outras patologias, porque não deixa de ser um veneno da alma, algo que nos envenena de fato, porque a gente carrega como um peso. Tudo que é um peso nos machuca, nos tira potência. Eu corro 10 km por hora, se eu colocar um piano nas costas, eu vou correr zero. Então, tudo que é peso nos tira força. Então, a culpa é um peso que nós mesmos colocamos, é uma autopunição. Se eu me flagelo, eu fico com dor. Se eu fico com dor, eu tenho dificuldade, tenho menos potência. Então, é muito dessa ideia. A hipnose, ela pode tratar isso? Você Com pode toda tratar. certeza. Oi? Não, desculpa, que meu cachorro ele tá querendo chamar atenção de qualquer jeito aqui, ele fica cavando a cama, fazendo um barulho aqui. Não, a Não há o que hipnose, desculpar. a hipnose pode ajudar na cura da pessoa que sente muita culpa daquilo? Pode, com certeza. Aliás, eu vou deixar uma deixa aí nessa do seu cachorrinho, da ideia de desculpa. Aí eu já te respondo a pergunta da hipnose. Eu tenho meu professor, meu terapeuta, ele costuma falar assim, uma vez eu falei, desculpa por tal coisa que eu fiz. Ele falou, olha, eu não posso, eu não tenho o poder de te desculpar. Essa culpa é toda sua. Você criou ela, você gestou ela, você fez ela. Eu não posso tirar essa culpa. Então, é muito interessante. Eu até então tenho trabalhado a ideia de tirar o desculpa e colocar o sinto muito. Porque quando a gente comete um erro e a gente de fato não queria cometer, fala, poxa, sinto muito por isso. E o desculpe, eu não posso tirar essa culpa. Olha que interessante como até no vocabulário a gente pode trabalhar isso, né? Você sabe que eu fiz uma. Você falou do sinto muito, eu lembrei. Eu fiz uma terapia da constelação, né? Com uma terapeuta bem legal. E ela falava do poder da palavra do sinto muito. Porque as pessoas têm mania de falar o desculpa. Então, por exemplo, ai, desculpa, tô atrasado, desculpa. E ela falou que a palavra sinto muito, o sinto muito, ela qualquer nervosismo da pessoa, que, por exemplo, a pessoa está atrasado. Se você fala desculpa, a pessoa vai fazer, tá, beleza. Se você fala o sinto muito, a palavra sinto muito tem um poder muito grande da pessoa, de você, tipo, quebrar as pernas da pessoa mesmo, assim. Ou de você quebrar aquele. O sinto muito tem um conforto que a desculpa não tem. Engraçado, né? Interessantíssimo. Principalmente se ele vem do seu coração mesmo, né? Fala, sinto muito por isso que eu É, fiz. A pessoa é. percebe, ela sente, ela se afeta pela sua palavra, né? A gente não fala muito, né? Sinto muito, assim. Não, a gente não fala muito, sinto muito. Eu vejo muito em filme americano, Velório, né? coisas assim, muito sinto muito, mas a gente não tem o sinto muito, a gente tem mais o desculpa do que o sinto muito, né? Não é coisa de velho. Exatamente. São as coisas do nosso vocabulário, né? Quando a gente pega a sociedade moderna, quando a gente se apresenta, o que a gente fala? Prazer. Por quê? Porque é o que a nossa sociedade idolatra. O prazer a qualquer custo. Então, são coisas de cultura mesmo, né, Fabi? Mas É, nada como ir contra a cultura. Então, retomando um pouquinho dos nossos passo a passo para lidar com a... desculpa, você tinha me perguntado... Sinto muito, você tinha me perguntado da hipnose. é, a gente consegue curar a culpa com a hipnose.
Isso. Então vamos pensar o seguinte. É, vamos supor, criando aqui esse exemplo, vamos supor que uma mãe teve que trabalhar muito e deixou seu filho cuidado por uma outra pessoa, pela avó, por uma moça que cuidava, enfim, uma babá. E ela, durante 10 anos, ficou longe do filho e sentiu essa falta, sentiu uma sensação de dever. Putz, eu gostaria de ter ficado mais. Eu queria muito estar ali. Eu me sinto culpada porque eu não estive presente. Como que a hipnose trabalha? Então eu vou trabalhar com esses raciocínios que eu vou trazer para você, para que a pessoa compreenda primeiro que culpa é autopunição e não muda nada. Se eu pegar e ficar parado me batendo porque eu fiquei 10 anos sem cuidar do meu filho, esses 10 anos não vão mudar em nada. Pelo contrário, eu estou colocando mais peso, mais peso, mais peso, mais peso. Uhum. Então, primeiro passo, compreendo que culpa não é autopunição. Então, você é responsável. Sim, fui responsável. Agora que eu fui responsável, deixa eu me acalmar, respirar e compreender. Qual que era a minha intenção? Vamos voltar para aquelas perguntas. Qual que era a minha intenção fazendo isso? Poxa, a minha intenção era dar o melhor para ele. Para eles. Era poder dar uma educação de qualidade, dar saúde, dar um lar seguro. Essa era a minha intenção. Qual que foi a consequência disso? Poxa, ele cresceu com as melhores escolas, ele cresceu com boas companhias, ele cresceu quando ele precisou de tal coisa, ele teve tais experiências. Então você concorda que você teve uma boa intenção e uma consequência saudável? Concordo. Provavelmente a pessoa que tem culpa, ela está apegada à consequência não saudável, né? Que no caso, sei lá, sinto saudades, é um tempo que eu não vou voltar, e aí existe essa energia, essa atenção, esse foco nesse ponto. E aí a gente vai para a próxima ideia. A próxima ideia é como eu posso recompensar este problema, este erro, esta falta, de forma justa. Bom, como que eu poderia recompensar de forma justa? O que seria recompensar de forma justa nesse caso? Agora que eu tenho mais tempo, eu vou me dedicar com qualidade para o meu filho. É um jeito que eu recompenso de forma justa. E por que a palavra justa está aí, Fabi? Porque às vezes a culpa é tão grande que a gente quer recompensar de forma injusta. Então vamos supor que eu estou num bar e quebrei um copo. Poxa, eu posso só pagar o copo, eu estou recompensando de forma justa. Agora, falando, nossa, me perdoa, desculpa, eu não quis atrapalhar, às vezes esse copo era importante, toma aqui 10 vezes o valor do copo, eu a partir de hoje só vou vir aqui comprar marmitas e bebidas porque eu fiz. Não, peraí, isso não é justo, não está em equilíbrio. O dano que você causou não é proporcional ao benefício. E para que essa análise seja feita é necessário muita lucidez, muita razão. Então, recompensar de forma justa. Aí a Carol comentando, sei quem faz isso. Isso, Aí, kkkk. Minha prima, né? Você vê pelo sobrenome, que é a minha prima. E eu show, não sei quem ela bem-vinda, tá Carol. falando, viu, online, de quem você tá falando. Exatamente, mas isso acontece muitas vezes. Por que a gente quer dar de forma injusta? A gente quer doar mais do que a gente recebeu. Às vezes pode ser orgulho, às vezes pode ser uma necessidade de controle, porque se eu dou mais, eu estou acima do outro, o outro não tem poder de questionar alguma coisa. Às vezes, simplesmente, pode ser porque a pessoa sente tanta dor quando machuca alguém, medo de magoar, medo de machucar, que quando faz isso, é como se tivesse feito 10 vezes mais. Porque alguma vez ela foi magoada, por exemplo, ela sabe a dor que é ser magoada. Algo nesse sentido. Então, os motivos disso são muito variados. Então, você perguntou como que a hipnose trabalharia? Eu Ah, trabalharia com quem esses deixa raciocínios. culpa tenta começar. É que a Carol é mãe, tá? O Ah, Gabriel. entendi, Carol. Então, Entendi. brincando com esse momento materno. Aham. Isso aí, quem deixa o filho sente culpa tenta compensar de forma não justa. Exatamente. É. Por isso que a justiça é uma das virtudes mais complicadas de se compreender, de se analisar. Poxa, você trabalha 12 horas, se dedica de várias formas. Ser mãe eu acho que é uma das coisas mais difíceis da nossa sociedade. A gente, como ser humano, a gente já é exigido nota 10. Você tem que ter o corpo perfeito, você tem que ter um status da carreira perfeita, morar no lugar perfeito, ter tudo perfeito, tudo idealizado. E é impossível esse padrão. Quando a gente pega, se todo o planeta vivesse com a base cultural de um americano de padrão médio, o planeta já teria sido destruído por causa do consumo, por exemplo. Então, quando a gente olha
para nós mesmos, eu sempre falo, tira esse olhar de juiz, juiz carrasco, binário, que é certo e errado. Traz um olhar de mãe, um olhar materno, um olhar acolhedor, um olhar de amiga. Quando você vai contar para sua amiga, puxa, meu, fiz uma besteira, aconteceu isso, eu falei aquela bobagem numa reunião, meu chefe me olhou de um jeito, tô super agoniada com isso. Meu, o que que a sua amiga vai falar? Ela vai falar, tá vendo? Você devia prestar mais... Não, ela não vai falar isso. Tá vendo? Devia prestar mais atenção, você tá errado. Não, ela vai te acolher. Ela vai falar, calma, tá tudo bem. Você fez o melhor que você pôde naquele momento. Respira fundo. Na próxima vez tenta algo novo. Descobre o que você pode aprender. Isso é se acolher. Então, um exercício muito bom para todo mundo que trabalha culpa eu falo de matar o juiz interior, esse juiz carrasco binário, e resgatar aquele ancião. Sabe aquele ancião, aquele vô, aquela avó, que vem com aquela palavra curta, simples, mas de muita sabedoria, acolhedora, que parece que conforta seu coração. Seja assim com si mesmo. Então, essa culpa de nós para nós mesmos, acho que é uma das culpas mais difíceis. Então, retomando, e como a hipnose trabalha tudo isso, Fabi? Eu trabalho esses raciocínios e, de alguma forma, eu faço a pessoa experienciar através de um transe hipnótico o quanto isso é verdade. Aí eu pergunto, se você ficasse em casa ao invés de trabalhar, como seria a vida do que você imagina? Assim, 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 assim. Eu pego tudo isso que é ruim, faço a pessoa experienciar isso de uma forma intensa. Aí depois eu olho, por exemplo, e falo, e essas coisas boas que aconteceram? Que você aconteceu de bom? E pego tudo isso que a pessoa falou e faço ela mergulhar na intensidade. Porque é uma mudança de foco de forma intensa. A pessoa fala, eu sou muito fraca, por exemplo. Então eu começo a refletir com ela quais são as forças que ela tem. E aí a gente mergulha num transe de hipnose para reconhecer tudo isso. Então uma pessoa que comete um erro, ela cometeu um erro. Bem-vinda ao clube dos humanos. Então é assim que a hipnose trabalha. Então eu trago algumas reflexões e a gente dá foco naquilo que realmente faz sentido. Então, só retomando alguns passos do que a gente falou. Perceber que culpa é autopunição e é uma negação do passado. Tudo que a gente nega, aquilo vai crescendo e nos fazendo angustiar. Lembra da ideia de ruminar. Eu não estou absorvendo, não estou amadrinhando, estou ruminando. Aí eu tiro a culpa e a autopunição e coloco responsabilidade. Eu sou responsável. E aí eu preciso me acalmar, perceber que eu estou me punindo. Igual compulsão. Quem não percebe que está na compulsão não consegue interromper o ciclo. A gente tem que perceber que a gente está se autopunindo. Tomei consciência, percebi, eu vou para o próximo passo. Avalio qual que era a minha intenção, qual foi a consequência que isso gerou. Ok. Próximo passo, como recompensar de forma justa. Como recompensar de forma justa. Aí vem o próximo passo. O que eu posso aprender com isso? Qual que foi o meu erro? Qual foi real a minha falta? Será que eu estava desatento? Será que eu estava muito cansado? O que eu tenho de aprendizado para tirar? Essa frase vale para todos os nossos erros. Cometi um erro, aconteceu de um jeito que eu não queria. Como? O que eu posso aprender de saudável com isso? Qual que é uma aprendizagem boa, uma aprendizagem que me preenche, uma aprendizagem que me faça bem em relação a isso? Aí depois a gente vai pegar o exemplo de tudo isso. Agora vamos supor que aconteceu alguma coisa que você não consegue recompensar, que você sente que, meu, é impossível recompensar. Então vou pegar um exemplo bem intenso para a gente poder caracterizar isso mesmo. Então vamos supor que uma mãe um dia fez um aborto. Puxa, eu não tenho condições, eu moro sozinha, não sei o que, eu não quero, não importa o motivo. Ela decidiu e fez um aborto. E aí ela carrega essa culpa. E carrega essa. É uma coisa muito intensa. Então vamos tentar seguir os passos. Culpa, autopunição. Não consigo. Estou lá me autopunindo, me autoflagelando, sendo juíza, sendo carrasco. Peraí, eu sou responsável. Sim, foi uma decisão minha, foi uma escolha minha. Não vou mais negar isso. Não dá para eu voltar e refazer isso. Não dá. Então, vou perceber que eu estou me autopunindo. Perceber que eu fui responsável. Os primeiros passos. Terceira, qual que era a intenção e qual foi a consequência? A minha intenção era poder continuar vivendo a minha vida, a minha intenção era poder não ser mandado embora da minha igreja, não ser mandado embora da minha casa. Eu fiquei com medo de ser descomunada para todo mundo. Qual que era a minha intenção? Me proteger. Eu queria proteger a minha vida, por exemplo. Era uma intenção ruim? Você tinha fazer? Não, não tinha. Qual que foi a consequência disso? Bom,
Aí a gente avalia, pensa nas consequências. Como que eu poderia recompensar de forma justa? Porque é uma culpa de você para você, digamos assim. Olha que coisa intensa. Imagina vivenciar algo isso. Como que eu poderia recompensar? Poxa, não tem como eu recompensar. Como que eu poderia recompensar? O que que eu posso aprender com isso? Quando eu não tenho que recompensar, o que que eu poderia fazer? Aí vem a parte mais profunda. Aí vem a parte mais transformadora, que é transformador em combustível de força. Quando você não pode recompensar algum erro, que você sente que lá no fundo, meu, eu vou viver com esse erro, eu vou aprender a tolerar ele, eu vou aprender a sentir ele menos, mas eu sei que ele vai estar lá um marco na minha vida que eu quase acho que nunca vai dar certo. Tem muita gente que carrega essa crença. Como que trabalhar isso, né? Então, como que eu faço para lidar com uma culpa que eu acho que eu não posso recompensar? A resposta é: faça pelo outro. Faça para as outras pessoas aquilo que você não pôde fazer por você, ou aquele mal que você causou, repare ele para o mundo. Então, um exemplo: essa moça que fez o aborto e se sente culpada e, não se, e sente como se não conseguisse recompensar esse erro. O que, que ela pode fazer? Ela pode criar uma ONG de prevenção e controle e auxílio a pessoas que quiseram fazer aborto. Com orientação psicológica, psiquiátrica, espiritual, na comunidade. O que ela está fazendo? Ela está transformando a dor dela em combustível de força. Ela está pegando o que ela julgou como um erro, que ela não deveria ter feito, essa culpa, a máxima culpa, só que ela está transmutando em alegria, ela está transmutando em vida, ela está transmutando em ajuda, ela está transmutando em potência. Ela falou: meu, eu cometi esse erro, doeu tanto em mim que eu não quero que outras pessoas façam. Eu vou ajudar elas, eu vou auxiliar elas. E isso é muito comum, Fabi, as pessoas transformarem dores profundas em combustível de força, em sentido de vida. Aqui travou para esperar um pouquinho para ver se você está me ouvindo. Pausa para Eu tô respirar, tá tomar uma água. me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Voltou? Voltou? Voltou. Então, Eu também. uma pessoa que, por exemplo, teve câncer de mama, não tem nada a ver com culpa, mas ela tá lá com aquela dor intensa. O que que ela faz? Abre uma ONG para auxiliar pessoas, começa a financiar um projeto, onde ela vai, tem campanha, ela está presente. Por quê? Porque ela conhece aquela dor. E ao invés de guardar para ela e ruminar aquilo e viver com aquilo como um refém do que foi no passado, não. Ela foi sua imagem, mas eu vou continuar porque pelo visto a última vez você me ouviu. De qualquer forma fica gravado aí, tá bom? Então um outro, Agora está travado. Está me ouvindo? eu trabalho, eu estou te ouvindo. Eu também estou te Aqui a ouvindo. Mazaki falou que É, travou. tá. Tá bom. Beleza? Voltou um pouquinho? Ok. Então, como eu posso fazer algo pelas outras pessoas, para que as outras pessoas não cometam esse erro? Então, alguém que um dia estava dirigindo embriagado, atropelou uma pessoa, essa pessoa ficou com sequelas, faleceu. Meu, imagine essa dor de ter feito esse erro. Meu, naquele dia eu desatentei, não importa o motivo, mas é uma dor que a pessoa carrega. Como que ela pode transmutar isso? Ah, eu já recompensei como eu podia, eu ajudei a família, eu paguei os custos, eu estive presente, eu prestei, fiz tudo que eu podia naquela hora, mas eu ainda sinto que eu fiz muito mal para aquela pessoa. Como que eu posso recompensar? Recompensa para outras pessoas, que as outras pessoas possam se beneficiar, possam criar mais vida, mais alegria, mais potência, mais conexão por aquele erro que você cometeu. Então, se você segue esses passos, você deixa de cair no vitimismo, do juízo, da autopunição e começa a entrar no responsável, naquele que cria, naquele que gera a vida. Porque nós vamos errar, nós vamos ter faltas, nós vamos em diferentes intensidades, por diferentes motivos, e a gente pode aceitar e lidar bem com isso, ou negar e continuar ruminando isso. O que você acha dessas ideias, Fabi? Eu não estou te ouvindo. Desculpa, Fabi, eu não sei se você está me ouvindo. Eu não ouvi nada. Eu consigo te ver dessa vez, mas agora não te ouvi. A gente Incrível. podia. Que eu acho que é isso mesmo. A gente fica indo. Voltou. Tá Tá tendo me um ouvindo mais? delay, pelo visto, entre áudio e imagem para mim. Mas não tem problema. Vamos ver se a gente realinha os Me ouvindo astros agora? aí. Tá em desconexão
Áudio corpo. Você, A Patrícia comentou que está sem áudio. Patrícia, você não ouve o áudio dos dois, ou só da Fabi, ou só o meu? você não me ouve, né, Gabriel? Agora eu te ouvi, por exemplo. As pessoas estão me ouvindo? Será? Acho que se você Agora eu ouve, te as pessoas. ouvi, Fabi. Agora eu estou te ouvindo e te vendo normal. Se o pessoal me chama. O meu Fabi, tá. seu áudio está ruim. É, Então, só a Fabi. fala só você. Tranquilo, beleza. Então, na verdade, eu queria ver se alguém teria alguma pergunta, algum comentário, alguma ideia, porque basicamente esses são os passos. É algo que faz parte de nós, a culpa está associada à moral, é importante que a gente reconheça a nossa ética, ou seja, as nossas regras. Lealdade vem de lei, as nossas leis, o que faz sentido para nós. Tem algumas pessoas que eu poderia recomendar, eu sempre recomendo muito esse livro que é bem interessante, o Profeta de Khalil Gibran, que ele traz vários temas, então ele fala das leis, ele fala dos homens, da justiça, muito legal. Então, seguir esses passos, eu acho que é um princípio. Uma dica que eu dou que tem funcionado muito na minha clínica é o processo de decorar. Decorar. O que que é decorar? Quando a gente vai pegar a etimologia da palavra, é decor, falar de coração. Eu achava na escola que decorar era uma coisa chata, que eu tinha que saber repetir certinho. Mas não é isso. Decorar é falar de coração. Quando alguém está declamando um poema que está decorado, significa que ele está falando com o coração, porque ele já compreendeu. Todas as aprendizagens, quando a gente vai lembrar, ela vem do consciente para o inconsciente. Então, a pessoa está aprendendo a dirigir, ela treina, 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 se concentra, depois fica automático. Então, a minha sugestão para quem tem a culpa na personalidade, eu era uma pessoa que tinha um lar emocional. O que que é um lar emocional? É quando a gente volta. Lar é para onde a gente volta. Tem gente que costuma cair para raiva, tem gente que costuma cair para mágoa, para tristeza. Eu caía muito para culpa. Uma das maneiras que eu aprendi a lidar com a culpa foi decorando esses passos. Então eu comecei a me sentir culpado, eu falo, Gabriel, culpa é autopunição. Vamos transformar em responsabilidade. Agora que você está meio intenso, que você acabou de fazer isso, se acalma. Porque enquanto você não se acalmar e não perceber que você está se punindo, você não vai mudar o disco. Você tem que tomar consciência. Tomar consciência é o principal. Ah, qual que é a minha intenção? Qual que era a minha intenção? Qual foi a consequência? Como que eu posso me recompensar a mim ou a quem eu causei o dano? Então eu decoro. Ah, Gabriel, eu não gostei muito desse passo aqui de aprender a lidar com isso. Não gostei. Cria nas suas próprias palavras. Transmuta. Faz o seu próprio passo a passo. E aí eu convido o pessoal a decorar esses passos. Escreve num papel, declama, fala para a comida, fala para a janela, fala para o banheiro, conversa com alguém, porque isso vai internalizando, vai internalizando. É assim que muitas vezes a gente usa no processo clínico. A gente pega uma ideia, a gente precisa primeiro compreender e depois a gente vai gestando essa ideia, gestando essa ideia. Então, uma dica muito legal, decorar. A Patrícia perguntou se a hipnose ajuda a diminuir a culpa. Eu tinha falado um pouquinho disso antes de você entrar, Paty, mas eu vou dar mais um spoilerzinho. É, eu havia falado que a culpa, a gente trabalha com as causas, na hipnose a gente trabalha com as causas dessa culpa. Por exemplo, eu fui uma mãe não tão boa, eu trabalho com a causa disso, o que é ser boa. Então a gente analisa isso e na hipnose a gente entra num transe. Mas dá para trabalhar com os efeitos também. Às vezes a pessoa está numa culpa tão intensa que ela não consegue ter lucidez. Então, através da hipnose, a gente faz um diagnóstico mais preciso do que é a culpa. A gente faz um trabalho nos efeitos, nos sintomas, nas causas. Mas quando a pessoa compreende essas ideias, pelo menos a nível intelectual, ela já tem um know-how para poder responder. É igual quando a gente pensa em autodefesa. Uma pessoa que está treinando autodefesa, ela cria um know-how, ela cria um treino, ela está treinada. Quando ela precisar fazer um movimento, ela faz. Agora, quando a gente não cria uma nova neuroassociação, um novo neurônio, um novo caminho de resposta, a gente só vai tender a repetir. Então, quem está na culpa vai se manter na culpa. Como que eu saio dela? Compreendo essas ideias que eu passei para vocês e eu posso trabalhar isso ativamente a cada oportunidade, né? Um abraço para todo mundo que está chegando aí, que esteve aí, que vai ver depois. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência.
Façam perguntas à vontade aí. Fabi, o seu áudio tá meio no delay, mas voltou. Se você quiser comentar alguma coisa, vamos ver se vai. Vocês me ouvem, pessoal? Porque se só o Gabriel me ouvir, não dá para falar, né? Vamos ver se a galera está. Será que as pessoal, vocês estão me ouvindo? Quem está E aí ao não, vivo conosco nesse exato instante, temos o Jonathan. Johnny, um abraço, obrigado pela sua presença. tá falando Patrícia, Carol, Michel, estão te ouvindo com muito muito atrás. atraso. Tudo Ouço, bem. perfeito, Mar. Tudo bem. É muito legal. Acho que você falou tudo. Quem não pegou desde o início, assistam desde o início, porque tem super bem explicado. E eu acho que a lição é a intenção, o, a liçãozinha da culpa. Qual foi a intenção? O que eu posso fazer para recompensar? É isso? A ordem? Vamos lá, Fabi. Vamos pensar em 5 passos, tá? Primeiro, entender que culpa é autopunição e transmutar em responsável. Se eu estou me punindo, se eu estou negando o passado, eu estou na culpa. Isso não serve para nada. A autopunição. O que é autopunição? Se machucar. Eu transformo em responsável. É diferente. O responsável foca na solução. É simplesmente uma atitude mental. Eu sou culpado, eu sou responsável. É uma questão de nomear, que faz todo sentido. E aí a gente vai nesse momento, perceber. Eu preciso perceber, eu preciso tomar consciência que eu estou me culpando, me autopunindo, me autoflagelando, me julgando. Eu preciso tomar consciência, senão eu mantenho. Então eu tomei consciência, eu decido me acalmar, eu posso fazer uma meditação, eu posso jogar uma água no banheiro, eu posso fazer uma dança, eu posso colocar uma música, porque enquanto eu não me acalmar, ela tende a criar mais pesos. Tudo que a gente foca amplia. Se eu focar na culpa, ela vai criar mais pesos. Então, opa, não vou me punir, vou virar responsável, deixa eu me acalmar aqui. Já foi, eu te acolho o sentimento, eu te acolho esse erro, essa falha, eu te amadrinho, eu te aceito, eu te internalizo, eu te absorvo. Você está dentro de mim, te integro, ao invés de querer te jogar fora, eu te integro essa culpa. Porque dela vai nascer força, dela vai nascer aprendizagem. A gente quer só acertar e ser sábio, não dá. A gente vem na sabedoria através dos nossos erros e das nossas experiências. Então, o próximo passo, qual é a intenção? Medir isso. Medir essa responsabilidade. Qual foi a sua intenção? É mais para você compreender melhor isso. Qual foi a sua intenção e qual foi a consequência que isso gerou. Esse passo é muito importante. Então, anota aí. Qual foi a intenção, qual foi a consequência. Próximo, como recompensar de forma justa. Eu posso recompensar? É possível recompensar de forma justa? Sim, não, de qual forma? Próximo, o que eu posso aprender com isso? Poxa, eu sentei, acertei meu filho sem querer. O que eu posso aprender com isso? Toma mais cuidado. Simplesmente isso. Presta atenção. É simples, às vezes é algo mínimo, mas se você já cria um significado afirmativo, positivo, você está deixando de criar mais peso, de ruminar. Próximo passo. Transforme dor em combustível de força. Pegue esse erro que você cometeu e tente ajudar outras pessoas com isso, principalmente se você não é capaz de recompensar. Se você não pode recompensar numa medida que você acredita que é equilibrada, que é justa, que é saudável, que seja possível. Então acabam sendo 6 passos, eram 5, adicionei mais um dessa vez. Sem problema. E é isso. Acho que decorar é uma dica muito importante, porque ouvir isso é legal. Poxa, legal, Gabriel, gostei dessas ideias, aprendi algumas coisas. Como que eu vou internalizar isso na prática? Não adianta eu ler 1000 livros sobre como atirar se eu não praticar. Não adianta. Então, quer praticar? Decora esses passos, coloca num muralzinho e começa a usar. Começa a usar, começa a usar. Você pode fechar os olhos aí. Então eu convido quem está assistindo nesse momento, quem quiser, simplesmente para e pensa alguma coisa que você se sentiu culpado, culpada. Ah, eu me senti culpado, culpada porque eu fiz tal coisa, por causa de um erro lá no passado. Às vezes tem culpas tão do passado. Eu eu esqueci um negócio. Pode ser culpas menores, culpas maiores. Pensa nisso. Agora, primeiro passo. Pega essa culpa que você pensou aí.
E vai fazendo aí dentro, Fabi. Vai fazendo aí você com você, tá bom? Fazer, Escolheu já a fazer. sua culpa? Beleza. Então, Já. poxa, então vamos pensar junto. Culpa é autopunição. Não vou ficar me punindo. Eu não queria que isso tivesse acontecido, não vai dar certo, ficar negando. Eu sou responsável. Sim, aconteceu. Eu fui responsável por essa falha, por esse erro. Já sei disso. Vou perceber que eu senti a culpa. Vou acolher isso. Como que eu acolho, Gabriel? Como é? Tem um botão, eu aperto acolher? Não. Eu tenho que mentalizar. Eu acolho isso, eu aceito isso, eu afirmo isso. Eu acolho isso, eu aceito, eu afirmo, eu inspiro novos ares. Eu permito entender que eu fui o responsável, mas que eu me punir não vai mudar nada. Beleza. Agora eu te pergunto, não precisa responder, só pensa você aí dentro, você com você. Qual foi a sua intenção? Você julga que foi uma intenção positiva? Você julga que foi negativa? Você julga que foi afirmativa? Você julga que você estava em sã consciência? Eu queria dar um soco nesse cara mesmo que mexeu com a minha mulher, mexeu com o meu marido. Ok, mas você estava bêbado? Você estava lúcido? Você estava em paz? Ou você estava bravo com o trabalho e quis descontar em alguém que foi a oportunidade perfeita? Olha que interessante. Qual foi a sua intenção? Você tinha consciência ali? Você tinha lucidez? Qual foi a consequência de fato? Não a consequência é, subliminar, substancial, mental, subjetiva. Não foi a consciência subjetiva, mas de fato. Qual foi o estrago que aconteceu de fato? Observa, foi realmente tão pesado quanto você está pensando? Será que você Não poderia sei quando fica. fazer algo nesse sentido? Então, o próximo passo, tem como você recompensar hoje, nesse momento, de agora? Poxa, eu briguei com fulano. Tem como você recompensar? Ligar para ele, pedir desculpas, dizer que sente muito, dizer que você não fez não teve a intenção, que você estava de cabeça quente, pedir perdão. Perdão vem de perdonar e doar-se por inteiro. É muito bom no mundo ideal, na prática é muito difícil. Como se doar por inteiro para alguém que nos fez mal? Será que isso é uma resposta razoável, justa, equilibrada? Mas o ponto é, como recompensar de forma justa? Poxa, manda um presente, manda uma carta, grava um vídeo com uma sinceridade, faz uma ligação. Recompensando de forma justa. É comigo mesmo. Poxa, como que eu vou me recompensar porque eu acordei tarde? Meu, respira fundo. Faz uma carta para você. Eu aceito que aconteceu. Não importa. Como recompensar isso? O que eu posso aprender com esse erro? Pensa você aí que está me ouvindo. O que você pode aprender com esse erro que você cometeu? Com essa falta? Com esse deslize? Com essa frustração? Que não aconteceu do jeito que você queria, mas aconteceu. Com a aprendizagem saudável. Que eu posso ter mais atenção. Que, eu não, que isso que eu fiz, eu vou estar muito atento para não fazer mais. Poxa, já é uma baita aprendizagem saudável. Muita gente aprende com os pais. Meu pai grita muito, eu nunca vou fazer isso com meu filho. Uma aprendizagem saudável. Como criar essa aprendizagem saudável? O que você pode aprender com isso? Pensa aí. Próximo passo. Como transformar essa dor, dessa culpinha, dessa autopunição, ou dessa culpona, dessa autopunição, em combustível de força. O que é um combustível? Algo que queima. Algo que se transmuta. Então eu vou pegar essa dor que eu sinto pela culpa que eu tive e vou transmutar. Gabriel, como que eu faço isso na prática? Eu, quando era pequeno, uma criança, eu não sei se eu contei sobre isso, mas uma vez eu tinha uns hamster, e eu soltei ele tudo na praça. Soltei os bichos soltos na praça. Porque minha mãe não queria mais, eles estavam se procriando demais, não sabia o que fazer, eu era criança. Soltei os bichos tudo na praça. Eu fiquei com uma culpa, porque eu fiz mal para ele, larguei os bichos lá, eles eram meu bichinho de estimação, carreguei uma culpa. Como que eu poderia transformar essa dor em combustível de força? Como seria isso? Seria eu perceber, é, por exemplo, cuidar melhor dos animais. Seria, por exemplo, eu ver um bichinho na rua e ver como que eu poderia ajudar. Tem dono, não tem? Será que eu posso simplesmente dar uma vacinação, achar uma ONG? Então, isso seria transmutar essa dor em combustível de força. Eu não vou fazer com os animais, eu posso fazer com as pessoas, eu posso fazer com as plantas. Não precisa ser na mesma medida, na mesma forma. Mas se você sentiu culpa porque você fez mal para um bichinho, use essa culpa para fazer 10 vezes mais bem, 100 vezes mais bem. Porque você não vai poder voltar aqueles bichinhos, mas você pode fazer 100 vezes mais para outras pessoas. Então esse é um passo a passo muito interessante. Fazendo esse caminho, Fabi, como que foi para você? Você conseguiu acessar novas ideias, olhar para novas perspectivas? Você conseguiu ver alguma coisa durante esse processo? Como foi para você? Consegui. Acho que
essa sequencinha aí que você passou é libertadora para quem se sente culpado fazer essa sequência, sabe? Aham. Acho que muda tudo. Muda tudo. Quando você tem isso na sua cabeça, que é o decorar, tem que decorar essa sequência. Eu vou colocar essa sequência na legenda, mas eu acho que é libertador, porque realmente é como se você tivesse um caminhozinho para você se libertar dessa culpa, né? Exatamente, Maravilhoso. Fabi. Mais uma vez, muito obrigada por essa live, essa dica, esse caminho das pedras para você se sentir um pouco menos culpado. E assim, não fiquem com vergonha de procurar ajuda se isso te atrapalha na vida. Hoje a gente tem muitas ferramentas para melhorar, tantas, que não é só a terapia convencional, tem a hipnose, tem a constelação, tem a barra de Access, que é uma outra ferramenta nova aí que é incrível. Cara, tem muita ferramenta. Então, hoje em dia não tem desculpa para não cuidar você não se sentir melhor, sabe? Exatamente, Fabi. Ixi, travou. Perfeito. A mãe tá falando que Aqui, travou. eu consegui te ouvir perfeitamente, não sei. Pra mim Tomara que tá tá. ótimo. Eu vou trocar a iluminação para parecer mais coradinho na próxima. Mas, pessoal, Pessoal, muito mandem obrigado, Fabi. do que vocês querem na live. Isso é muito importante. A gente tem 2 minutos para terminar. O Instagram acabou de me avisar. Perfeito. Eu acho que eu só quero agradecer então pela oportunidade, pela energia, pela troca de sempre. É muito Eu bom poder conversar um pouquinho. Obrigado para todo mundo que acompanhou, que vai acompanhar, que está aí com a gente. É uma honra muito grande poder interagir. Se vocês quiserem mandar perguntas, eu acho que ninguém tem a fórmula mágica de nada, não existe. Eu acho que a pessoa que vende fórmula mágica, fórmula milagrosa, toma muito cuidado. Mas existem ideias. Eu penso que às vezes as reflexões, as ideias, são como uma galeria de arte. Imagina uma parede bem grande, branca, e tem vários quadros, várias esculturas, várias obras de arte. Haverão algumas que eu vou me motivar, vou me emocionar, vou me conectar. Então, eu vou olhar para essa estátua, vou me conectar. Vou olhar para aquele quadro, vai me emocionar. E vão ter alguns quadros que não. Enquanto outras pessoas vão se conectar com outros quadros. Então, as ideias, as reflexões, elas são muito isso. Elas refletem, refletir. É um reflexo, aquele quadro. Por que toca nossas emoções? A arte fala direto com a emoção. Então, da mesma forma, as ideias, algumas pessoas vão se identificar mais, vão falar mais com elas. Então procurem livros, procurem em filosofia, procurem em bate-papo. Às vezes aquela pessoa que você acha que é sem cultura total, você senta um dia como eu tomar um refri, comer um negócio com ela, ela de repente começa a soltar umas coisas incríveis. Então acho que está aberto a experiências, às trocas. Tem uma frase que eu gosto muito que é: todo ser humano é melhor que eu em alguma coisa, e nesse ponto que eu posso aprender com ele. Então, quando a gente está aberto a aprender, curioso pela vida, a gente está num mindset libertador.